Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula essa semana. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre óptica geométrica, tudo bem? Então vamos começar? A óptica é a área da ciência que estuda e descreve os diversos fenômenos e propriedades que envolvem a luz. Mas o que é luz? Luz é uma onda eletromagnética, lembra que a gente estudou sobre as ondas? Então, luz é um tipo de onda. Um tipo de onda eletromagnética. E a sua principal fonte é o Sol. Mas a gente pode obter ela de outras maneiras, e a gente vai ver isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de luz. Qualquer objeto capaz de produzir ou de refletir luz é denominado de fonte de luz. Ou seja, qualquer corpo visível é considerado uma fonte de luz. Vocês vão ver que existem dois tipos de fontes de luz: as fontes primárias e as fontes secundárias. Primeiro a gente vai falar das fontes primárias. As fontes primárias são os objetos que emitem luz própria e também são chamados de corpos luminosos. Por exemplo, o Sol. A gente sabe que o Sol emite luz própria, certo? Uma lâmpada acesa e até mesmo uma fogueira. Todos esses são fontes primárias, são fontes que emitem luz própria. Essas fontes elas podem ser classificadas em incandescentes, que são aquelas que produzem luz pela elevada temperatura, como por exemplo lâmpadas de tungstênio, fogo e brasa. Ou podem ser luminescentes, que são as que emitem luz em temperaturas mais baixas, como por exemplo as lâmpadas fluorescentes. Tudo bem? Agora vamos falar das fontes secundárias. As fontes secundárias são os objetos que não produzem luz própria, mas eles são capazes de refletir luz. Ou seja, a gente enxerga esses objetos da seguinte forma: eles não têm a capacidade de emitir luz própria, mas eles refletem a luz que é emitida sobre eles. E essa luz que é refletida volta aos nossos olhos. E aí a gente consegue enxergar esse objeto. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está dentro de uma sala de aula. As luzes estão acesas, tá? E aí vocês conseguem enxergar tudo com bastante clareza. Vocês conseguem ver o quadro, vocês conseguem ver as mesas, as cadeiras. Por quê? Porque a luz lá da nossa lâmpada acesa, que é uma fonte primária, ela está sendo incidida sobre os objetos, né? Sobre esses objetos que a gente consegue enxergar. E quando elas batem nesses objetos, elas retornam aos nossos olhos. Elas são refletidas. Ou seja, esses objetos, que são as nossas fontes secundárias, que também são chamadas de corpos iluminados, refletem a luz que é incidida sobre eles. E isso que faz com que a gente consiga enxergar esses objetos. Um exemplo, como eu falei, são todos os objetos que a gente tem em sala de aula, né? Objetos de uma maneira geral. E a Lua. A Lua é um exemplo clássico de uma fonte secundária. A Lua, ela reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria. O Sol emite luz na Lua, a Lua reflete a luz que o Sol está incidindo sobre ela para a Terra. Então a gente consegue enxergar a Lua de noite. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre raios de luz. Se vocês pararem para pensar, uma lâmpada acesa ela consegue iluminar todo um ambiente. A gente utiliza o conceito de luz para compreender como a luz se propaga e ilumina os objetos. Então, o que seria esse raio de luz? Raio de luz ele vai ser um elemento unitário e vai ser representado por retas orientadas, que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Eu vou mostrar uma imagem que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Mas antes, com base nisso que eu acabei de descrever para vocês, a gente pode dizer que a luz que é produzida por uma fonte, ela pode ser compreendida como infinitos raios luminosos que saem dessa fonte e chegam ao objeto, iluminando ele. Ou seja, a luz ela chega ao objeto, o objeto reflete e a gente enxerga. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui a nossa imagem. Vamos considerar essa vela. A vela a gente sabe que uma vela acesa, por exemplo, ela é uma fonte primária, ou seja, ela tem luz própria. E essa luz ela pode ser representada pelos raios de luz. Raios de luz são essas setas aqui, ó, tá vendo? Que estão aqui desenhadas e que estão orientadas, né? E vão indicar a direção e o sentido de propagação da luz. Tudo bem? O mesmo vale aqui para o exemplo do semáforo aceso aqui, ó, o semáforo vermelho. Ele vai estar emitindo aqui raios de luz. Tudo bem? E aí a gente diz, como eu falei para vocês, que a luz produzida por uma fonte pode ser compreendida por infinitos raios. Ela não vai emitir um único raio de luz, são vários, né, que vão ter diferentes direções e sentidos. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos continuar. Então, gente, os raios de luz provenientes do Sol e das lâmpadas acesas são policromáticos, ou seja, eles são formados pela interação de vários raios monocromáticos. E o que são isso de raios monocromáticos? Como a luz é um tipo de onda, a luz monocromática é aquela que é formada só por um comprimento de onda,
Ou seja, ela tem somente uma coloração, tá bom? E aí a combinação entre essas várias luzes monocromáticas, entre esses vários raios monocromáticos, é que forma os raios policromáticos. Aí um exemplo desses raios monocromáticos: vermelho, verde e azul. E aí, esses que eu citei de exemplo, esses raios monocromáticos que eu citei de exemplo para vocês, o vermelho, o verde e o azul, são chamados de primários. E a partir deles são formados demais raios, como por exemplo, o amarelo é formado pelo vermelho e pelo verde. E o branco é formado pelo vermelho, o verde e o azul. Tudo bem? Então, a gente consegue formar os raios policromáticos através da interação dos vários raios monocromáticos que a gente tem. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os meios ópticos. A luz, ela se propaga em meios materiais, como o ar e a água. E também em meio não material, como o vácuo, né? Que a gente aprendeu. Que a luz é uma onda e a gente viu que a onda pode se propagar em... A gente viu que a luz é uma onda eletromagnética, certo? Ou seja, ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, ela vai poder tanto... Ela não precisa, mas ela pode se propagar no ar como na água e também no meio não material, que é o vácuo. Tudo bem? Então, vamos lá. Os meios de propagação da luz, eles vão ser classificados de acordo com a maneira como ela se propaga nos materiais, tá certo? Então, materiais transparentes. Nesse tipo de material, nesse tipo de meio, a luz ela vai se propagar com pouco ou nenhum desvio. Exemplo, seria uma lâmina plana de vidro, de janela, assim. A gente consegue enxergar através do vidro, a gente vê o que está do outro lado, certo? Isso porque a luz ela passa pelo vidro, ela consegue se propagar através do vidro sem sofrer nenhum desvio. Então, ela vem numa direção, quando ela atravessa o vidro, ela continua nessa direção ou ela desvia muito pouquinho, tá bom? Materiais translúcidos. Os materiais translúcidos, eles vão permitir a propagação da luz no seu interior, mas eles vão provocar diversas alterações na direção de propagação. Exemplo é o vidro jateado, que são aqueles vidros foscos. Então, a gente consegue enxergar através de um material translúcido, mas a gente não consegue enxergar com clareza, parece ficar meio borrado. E isso se dá porque, quando a luz se propaga através desse material, ela sofre diversas alterações na direção de propagação. Então, ela entra num sentido, mas ela sofre um certo desvio, né? Uma alteração, como eu falei para vocês, na direção de propagação, tá bom? E temos os materiais opacos. Nesse tipo de material, na verdade, ele não vai permitir a propagação da luz. Então, o que acontece? A gente não consegue enxergar através dele, eu não vejo nada. Exemplo, uma parede de alvenaria ou de madeira. Você está dentro de casa, você consegue enxergar através da parede? Não. Porque a parede não permite que a luz visível passe por ali. Não permite a propagação da luz visível. Tá aqui um exemplo com imagens para talvez facilitar um pouco mais o entendimento de vocês. Temos aqui um meio transparente, que é um meio que eu consigo enxergar através dele, eu consigo ver o que está aqui atrás, tá vendo? A luz, ela atravessa esse meio, né? Ela se propaga por esse meio sem nenhum desvio ou com pouco desvio. Temos os meios translúcidos, né? Os materiais translúcidos, que eu consigo enxergar através dele, mas não com tanta nitidez, porque a luz ela se propaga por esse meio, mas ela sofre diversas alterações na direção de propagação. E temos os meios opacos, os materiais opacos, que não permitem a propagação da luz. A luz não passa, ou seja, eu não enxergo o que está ali atrás dele. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a luz e as suas propriedades. Mas antes da gente falar disso, eu quero que vocês entendam o conceito de câmara escura. O conceito de câmara escura, a câmara escura, na verdade, ela foi desenvolvida muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. E ela ficou conhecida como a caixa mágica que permitia enxergar o mundo de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. Vamos entender como é que ela funcionava? Então, essa caixa mágica, né, a câmara escura, era constituída de uma caixa de paredes opacas, ou seja, o que não permitiam a propagação da luz. O interior dela era totalmente vazia e um dos lados dessa caixa, em uma das paredes, havia um pequeno orifício por onde a luz passava. Tudo bem? E do lado oposto desse orifício, desse furinho, era colocado um pano branco para servir como tela, para a gente poder ver a imagem que era formada ali dentro. Então, tá vendo? Temos aqui a nossa câmara escura, a nossa caixa de paredes opacas com um orifício em um dos lados. E aqui está representado o pano branco, tá vendo? Que servia como tela. O que acontece? Vamos olhar um objeto
Aqui a gente está olhando o exemplo de uma árvore. A gente sabe que a árvore ela vai emitir a luz que é incidida sobre ela. Ela é uma fonte secundária. Então, a gente enxerga ela por conta disso, certo? Então, ela vai estar emitindo vários raios de luz. Um desses raios de luz, ó, ele vai vir nessa direção, vai entrar aqui no orifício, ó, até o final da caixa. E um desses raios que sai daqui de baixo, ó, vai vir nessa direção, vai entrar no orifício até aqui em cima. E isso causa esse efeito que a gente consegue enxergar essa árvore de cabeça para baixo, dentro da nossa tela. O mesmo vale para a imagem da nossa caixa, perdão, aqui, né, que a gente consegue enxergar na tela, que é o plano branco. Isso mesmo, e a mesma coisa vale para uma imagem, para uma paisagem. A gente consegue enxergá-la de cabeça para baixo por conta desses raios de luz que vão entrar aqui dentro do orifício da câmera escura. E a imagem formada nessa câmera escura, ela vai ser proporcional ao tamanho do objeto que a gerou. Tudo bem? E aí, a projeção de imagens no fundo de uma câmera escura, ela vai ser possível graças a 3 princípios de propagação da luz. Os princípios da propagação retilínea, da propagação independente e da propagação reversível. E agora a gente vai falar sobre cada um deles. Princípio da propagação retilínea. Em uma câmera escura, a propagação da luz ela ocorre em linha reta. E esse tipo de comportamento também é observado em outras situações, como, por exemplo, na formação das sombras e nos eclipses solares e lunares. Ou seja, o princípio da propagação da luz diz que, em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então, como eu falei para vocês, a gente pode observar isso na formação das sombras. Vamos olhar o exemplo. A gente está lá caminhando na rua, o sol está bem na nossa frente, assim. Aí a gente vê aquela luz intensa que incomoda os olhos, aí você desvia o olhar e olha para trás. O que você enxerga? Sua sombra. Se a luz não se propagasse em linha reta, se ela fizesse curva, a gente provavelmente não enxergaria a nossa sombra ali atrás da gente. Tudo bem? E agora, só para ficar mais claro, o que é sombra? É uma região na qual há ausência total de luz. Ou seja, ela é formada quando um corpo opaco, ou seja, um corpo que não permite a propagação da luz, né, que não deixa passar a luz, bloqueia completamente a propagação da luz proveniente da fonte. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma lanterna. Ela está emitindo um feixe de luz em direção aqui a uma bola, tá? Uma bola que é um corpo opaco. Essa bola está bloqueando a propagação dessa luz. Então atrás dela a gente vai ter a sombra, o cone de sombra. A penumbra, ela vai ser formada por um bloqueio parcial da luz emitida. Ou seja, nesse caso, ela só pode ser formada por fontes de luz extensas, ou seja, fontes que apresentam um tamanho semelhante ao do tamanho do objeto. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui de baixo, eu tenho uma lanterna, ela está emitindo luz e eu tenho um corpo aqui que tem um tamanho semelhante ao tamanho da minha fonte, certo? E aí eu vou formar uma região de sombra e vou formar essa regiãozinha aqui do lado que tem um bloqueio parcial dessa luz que está sendo emitida pela lanterna, que a gente chama de região de penumbra. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da propagação independente. Na câmera escura, a gente observou que o cruzamento dos raios luminosos não interfere na formação da imagem lá dentro da câmera escura, certo? A gente viu que os raios eles vão se cruzar ali quando eles entrarem no orifício. E isso não altera em nada o sentido deles, tudo bem? Não tem nenhum desvio. Da mesma maneira que esse cruzamento de feixe luminoso não vai interferir na iluminação de um espetáculo, por exemplo. Eu vou mostrar uma imagem para facilitar para vocês. Então, o que acontece? A gente diz que o princípio de propagação independente diz que quando um raio luminoso cruza com outro, ele segue seus caminhos sem desvios. Tá vendo? Temos aqui o exemplo do show que eu falei para vocês. A gente tem lá um efeito de luz, um jogo de luz. Então eu tenho luz de várias cores, né? Raios luminosos de várias colorações. E aí esses raios vão se cruzar. Só que não vai ter desvio, tá vendo? Eu tenho um aqui, ó, laranja e um aqui, azul. Eles se cruzaram, mas cada um continua seguindo o seu caminho, sem ter nenhum desvio. Tudo bem? Um não bateu no outro e foi para o outro lado. Eles seguem o caminho que eles estavam indo, eles seguem a mesma direção de propagação, mesmo depois deles terem se cruzado, tá bem? Então vamos lá. Agora falar do princípio da propagação da luz reversível, certo? O caminho seguido por um raio de luz não se altera se o sentido for invertido. Ou seja, o princípio da propagação reversível diz que a trajetória não depende do sentido de propagação. Tudo bem? Vamos olhar aqui o exemplo de um motorista e um carona no carro. O motorista está lá no banco da frente e o carona está sentado no banco de trás.
Através do princípio da reversibilidade, é possível que, pelo mesmo retrovisor, o motorista consiga ver o carona, tá vendo? Tá aqui o retrovisor aqui no cantinho só para mostrar para vocês. Que o motorista consiga ver o carona ao olhar para o retrovisor e que o carona consiga ver o motorista ao olhar para o retrovisor. Então, os dois conseguem se ver usando o mesmo retrovisor. E é isso que explica o princípio da propagação reversível. Ou seja, o caminho seguido pelo raio de luz ele não vai se alterar se o sentido for invertido. Vamos olhar uma outra imagem aqui. Tá vendo? O sentido aqui, vamos considerar que A é o motorista e B é o carona, tá? O sentido aqui tá indo do motorista para o carona. E o sentido aqui tá indo do carona para o motorista, ou seja, de B para A. Então, por mais que eu esteja invertendo os sentidos de propagação da luz, a trajetória não vai se alterar, ela não vai depender desse sentido de propagação. O caminho seguido pelo raio de luz não vai se alterar. Então, ambos vão conseguir se ver utilizando o mesmo espelho. A luz emitida do motorista para o carona vai seguir um sentido. E a luz emitida do carona para o motorista vai seguir outro sentido, mas a trajetória não vai se alterar. O caminho seguido por esse raio de luz não vai se alterar. Então, a gente consegue ver, o motorista e o carona vão conseguir se ver através do mesmo espelho. Tudo bem, gente?